O Senhor não nos abandona quando fazemos as escolhas erradas, mas ao contrário, Ele continua trabalhando em nossas vidas, para que venhamos a nos arrepender totalmente e verdadeiramente. Mas Ele não o faz porque é gracioso e compassivo. Ele trata Jonas com paciência e bondade, para levá-lo à percepção de que estava errado, pois do que qualquer outra coisa era a sua atitude. A atitude do Jonas estava totalmente errada, contrariada. Ele fez o que precisava ser feito, ele fez o que Deus determinou, mas mesmo assim ele continuava insatisfeito. Uma das coisas mais preciosas como filho de Deus é quando nós somos usados como somos instrumentos na mão de Deus, levando as suas boas novas, testemunhando dele. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Sermos instrumentos, ferramentas. Paulo em Filipenses, acho que é Filipenses 2, ele fala que por ele o viver é Cristo e morrer é lucro. E ele diz: olha, para mim, se eu morresse agora, eu estaria melhor, porque ele ia para onde? Para junto da presença. Estaria perto de Cristo. Mas para fazer a vontade, ele permaneceria na carne, fazendo a vontade de Deus e servindo, ele é bem claro, servindo ao Senhor. Ele tinha consciência da sua posição, serviçal de Deus. Queremos ser serviçal de Deus? Queremos ser ferramentas, instrumentos na mão de Deus? Nos sentimos contentes e alegres de o Senhor nos fazer instrumentos na vontade dEle, no objetivo dEle, nos propósitos dEle? A nossa vida se torna mais pacífica, uma vida mais alegre, esperançosa. O nosso cônjuge ao nosso lado vê essa alegria transbordante. Os nossos filhos enxergam em nós o propósito e a vontade de Deus. Mas quando fazemos isso fora dos padrões de Deus, nós não transmitimos o seu querer, não transmitimos a sua vontade, não testemunhamos o seu amor. Somos apenas frequentadores assíduos, mas não temos vontade. Não testemunhamos. Não somos graciosos pela benevolência, pela graça que nos foi alcançada. Não merecíamos, mas ela nos alcançou. Aí a gente pergunta: mas eu busquei. Nunca. Quando a palavra de Deus fala que não há um justo sequer, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Porque Adão lá no Éden, ele teve a oportunidade de comer a fruta, que seria o próprio Cristo, e viver eternamente na presença do Senhor, mas ele abriu mão do quê? Do conhecimento, ou de ser Deus. Quantas vezes nós não queremos ser mais daquilo que o Senhor coloca de propósito para as nossas vidas, se excedendo além, consequentemente, contrariando a vontade de Deus. Em Êxodo 34, 6, 9, o que nos diz lá? Êxodo 36, 34, de 6 a 9. Aí ele fala assim para a gente: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade
dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente curvando-se Moisés que para a terra o adorou, e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Olha que oração. A gente ora pedindo, clamando para que nos torne herança dele, filhos dele, propósito deles, ferramentas, instrumentos na mão dele. A gente ora, clama por isso. Ou a gente pede bênção. Bênção e bênção. Não estou dizendo que a gente não possa pedir, mas é muito melhor a gente ter a companhia e a presença do abençoador em nossas vidas do que a bênção. Jó só foi reconhecer quem Deus era depois de passar por tudo aquilo que ele passou. Precisava? Aí a gente pensa assim, não precisava. O Senhor disse que ele era um homem justo, mas ele tinha justiça própria. E Deus procurava mais de Jó. E sabia que Jó podia fazer isso. Sabia que Jó podia se tornar isso melhor. E Jó foi ao pó, que ele disse, antes eu ouvia falar, agora eu te vejo. Olha só o tamanho da proximidade, era uma distância enorme, ele ouvia, agora ele vê, quer dizer, está pertinho, presente em sua vida, na vida de Jó. E Jó foi abençoado. Salomão, quando ele se tornou rei, ele não pediu tesouros, ele não pediu um grande exército, ele não pediu uma vastidão de terra. Ele pediu sabedoria para governar o seu povo, o povo de Deus. Nós clamamos ao Senhor para ser testemunha, para servirmos, sermos capacitados a servir, para sermos bons maridos, boas mulheres, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons irmãos, servindo uns aos outros. Clamamos por isso. Não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo que a gente tem que clamar. Saúde, às vezes está passando por um problema financeiro. Isso não tem problema a gente clamar por isso, pedir por isso. Porque isso causa ansiedade em nossas vidas. Mas é muito melhor pedir que Deus haja em nossas vidas, que Deus esteja presente em nossas vidas, que Deus nos dê sabedoria em nossas vidas, porque provavelmente não alcançaremos essas situações, porque seremos sábios, seremos cuidadosos. No Salmo 86:15 ele nos diz, não precisa abrir não, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, em grande misericórdia e verdade. Salmo 86:15. Aqui o Senhor nos mostra que não cuidava apenas de Israel, mas também os gentios. Mas Jonas não compreendia, não concordava e se irava. A reação de Jonas ao arrependimento do povo de Nínive foi estranha para um pregador. Imagina, um pregador, um profeta. Jeremias pregou 40 anos e ninguém se converteu. Agora ele prega 40 dias e 125 mil pessoas são salvas. Homens, fora os demais. Isso a gente pode multiplicar por 3, 4, 5, sabe lá quantos. Para saber a quantidade de pessoas que foram salvas. Não temos esse número, mas de homens era só 125 mil. E a gente vê isso, que um pregador prega
prega o pecado, prega a justiça de Deus, para que as pessoas venham se arrepender como Deus tinha ordenado, e ele fica irado, fica insatisfeito. Poderíamos esperar que ele fosse grato a Deus por Deus ter escolhido o escolhido e não o rejeitar, mas de dar o privilégio de ele ser usado nesse serviço. Em vez disso, o arrependimento da cidade causou desgosto para Jonas. A ausência da calamidade que ele esperava, um julgamento que ele pensou que viesse sobre Nínive, provou que a calamidade que existia não era em Nínive, maior era nele. Maior era o que estava no coração de Jonas. Por mais desagradável que pareça, podemos ver nossas atitudes e reações refletidas nas de Jonas. É algo a se pensar. É algo a consultar o nosso coração. E a gente buscar lá, como diz lá na palavra de Deus, fala assim: sonda-me, Senhor. Sonda-me. A gente clama e pede ao Senhor para o Senhor sondar verdadeiramente os nossos corações, para que nos leve a nos arrepender, tira de nós o pecado, até o oculto. O que aconteceu com Davi? Davi não achava que não tinha problema nenhum, que o que ele estava fazendo estava tudo dentro da normalidade. O que aconteceu? O profeta foi lá, falou, expôs uma história que não citou o nome dele, ele se irou, queria matar, e aí o profeta falou para ele: é você esse homem. E aí caiu. E é o que muitas vezes nós não precisamos. Ser exposto o nosso pecado e nos levar ao arrependimento. E a gente pergunta: será que Deus não está falando conosco? Será? Amados, a gente tem o hábito de ler as Escrituras. A gente tem o hábito de ter um devocional, né? É uma coisa, é uma atitude nossa com Deus, uma coisa direta, de orarmos, buscarmos ao Senhor. Isso com certa frequência, porque essa palavra não é essa qualquer palavra, é a palavra de Deus. A gente clama isso, a gente pede isso ao corpo, à igreja e a nós mesmos, que nós tenhamos essa responsabilidade. Para quê? Para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Para a gente não ser instrumento de pedra de tropeço para os irmãos, ou para a própria igreja. Sermos um elo fraco dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, para que a igreja funcione harmoniosamente, como lá em Efésios clama. Ele deu dons para mestres, profetas, apóstolos, para todos eles. Para quê? Para que a igreja ganhe a estatura e a maturidade e a unidade em Cristo. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. A gente clama isso, a gente busca isso, a gente se instrui na palavra, porque no mundo não vamos ter essa instrução, muito pelo contrário, vai nos levar bem mais para longe do entendimento da vontade de Deus. Podemos ir aonde somos enviados, podemos dizer que nós ordenado, podemos nos conformar externamente a tudo que Deus nos chamou para fazer. E ainda assim, no cerne da nossa vida, podemos não estar realmente em harmonia com a forma e com o plano que Deus está nos desenvolvendo, que está se desenvolvendo ou acontecendo, né? Podemos desejar que o julgamento caia em vez de a misericórdia. O julgamento caia em vez da misericórdia ser estendida. Podemos nos irritar com Deus quando Ele abençoa outros de maneira que Ele não nos abençoou, ou quando abençoa outros sem que eles demonstrem o mesmo compromisso com sua missão.
que achamos ter. Que achamos ter. Podemos nos encontrar dizendo a Deus como Ele deve organizar as coisas em seu mundo. Imaginemos nós aquelas perguntas que Jó fez lá para Deus, e aí quando Deus devolveu aquelas perguntas todinhas para Jó, e Jó reconheceu que não era nada. Quem somos nós para decidirmos e explicar a Deus e convencer a Deus que somos sábios, mais sábios? A nossa sabedoria, a palavra de Deus nos instrui a dizer que a sabedoria, a nossa sabedoria, sabe o que é para Deus? Loucura. Para ver o tamanho da distância que temos de entendimento e compreensão do amor de Deus. Algum de nós compreendeu porque Deus nos amou? Alguém pode explicar isso? Por que Deus me amou? Eu não consigo. Deus me amou. Eu não consigo explicar. Não tinha nada em mim que eu pudesse ser agradável à vontade, ao amor de Deus, para que Deus me amasse. Mas aí que está, Deus me amou antes da fundação do mundo. Aí acabou. Para mim, eu não tenho mais o que dizer. Como é que eu vou explicar? Tentar entender como Deus pôde me amar antes da fundação do mundo, antes de eu ser alguma coisa, antes de meus pais, meus avós serem concebidos. Deus já me amava. Deus me amou antes da fundação do mundo. Se eu não consigo entender isso, eu não consigo entender os planos de Deus. Eu vou questionar a Deus sobre os seus propósitos? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que ir ao e desejar que Deus faça a vontade dele na minha vida e que eu seja a ferramenta, instrumento. Só isso. Pequeno, grande. Poxa, são o menor dos detalhes. Eu vou ter eternidade junto ao Senhor. É uma das coisas que mais a gente precisa entender e buscar. A vontade de Deus, a eternidade, a presença de Deus nas nossas vidas. O que nos alinhará com a sua compaixão e nos enviará alegremente em sua missão? Simplesmente isto, entender que não somos melhores do que ninguém, nem menos merecedores da sua ira, e nem mais merecedores da sua bondade. Ao demonstrar a misericórdia de Deus, a cruz humilha o nosso coração e enche-o com a mesma compaixão e graça que levou o seu Filho ao Calvário. Você está lutando para viver com tal compaixão pelos outros? Olhe para a cruz e peça ao Senhor que lhe ensine o que Jonas também precisou aprender. É algo que nós precisamos ser ensinados. Se um dia nós acharmos, tivermos esse devaneio de acharmos que somos alguma coisa, clamemos por sabedoria e para que o Senhor nos ensine a ser esse projeto que nós achamos que somos. Aí a gente vai começar realmente a fazer a vontade de Deus. Paulo, quem era Paulo? Opa, desculpa, esqueci, Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja. E o que o Senhor fez com Saulo? Vamos lá, Atos. Atos 9, 15. Ananias aqui questionando, olha só. Ananias questionando, Senhor, tu vai devolver a vista a esse perseguidor? Ele carrega nas mãos as autorizações para matar o teu povo.
Aí o Senhor responde: mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, o nome de Deus, o do seu Filho, perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Carregou um espinho na carne para não se ensoberbecer. E Paulo continuou. Não esmoreceu. Nem reclamou. Quando sofria, saía louvando, cantando. E nós, muitas vezes, diante da adversidade, diante de provações, nós fazemos o quê? Nos queixamos. Murmuramos, lamentamos e questionamos por que estamos naquela situação. Amados, as provações que chegam até nós são da permissão de Deus. Sendo assim, estamos sendo moldados, depurados, lapidados pelo próprio Senhor. E olha, se o Senhor está fazendo isso, é porque Ele nos ama. Porque Ele quer encontrar ouro, que é a santidade dEle. Prata, serviço, disposição. Estamos sendo depurados ou estamos resistindo. Quando fazemos isso, o fogo vai ficar mais alto. Até ficarmos realmente em conformidade com Ele. E olha, se você está passando por provação, se alegre, porque Deus te ama. Sendo assim, Ele vai nos moldar a Ele. E graças a isso, porque a sua fidelidade, ela não muda. Sendo assim, nos encontraremos e faremos parte de uma grande família. Não aqui, mas celestial. Celestial. Esse é o caminho, é o propósito de Deus para cada uma de nossas vidas. E que não rejeitemos isso, muito pelo contrário. Que nos alegremos. Paulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Quando Ananias orou, caiu dos seus olhos como se fossem escamas, e ele voltou a enxergar. Passou dali, já se tornou Paulo. Então, amados, a gente vê que não existe nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Aí a gente acha que vou passar por provações. Vai, mas você não vai ficar. Você vai ser aprovado e aprovado. O Filho de Deus, ele é provado e aprovado. Se existir mais um pouco, ele vai continuar sendo provado, até ser aprovado. Porque Deus ama, e Ele quer cada um de nós nos parecendo com o Filho dele, com o caráter do Filho dele. E é por isso que a gente precisa se alegrar em muito, porque Deus nos ama. E isso é imutável. Glórias a Ele por causa disso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.